Olá, queridos irmãos e irmãs que acompanham as reflexões deste grupo, paz e bem para vocês. Nesta quarta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, dia da memória de São Pio de Pietrelcina, refletiremos sobre o texto evangélico de Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Esse texto é paradigmático para a missão da Igreja em todos os tempos. É o relato do primeiro envio missionário dos 12 apóstolos. Está presente nos 3 evangelhos sinóticos, mas em Lucas ocupa uma posição ainda mais estratégica, porque está localizado próximo à conclusão da primeira fase do ministério de Jesus, desenvolvida na Galileia. Tanto que no final deste mesmo capítulo 9, Lucas vai apresentar Jesus iniciando uma nova fase da sua vida, do seu ministério, que é o caminho para Jerusalém, ao que Lucas dá uma importância diferenciada, dedicando 10 capítulos a essa nova etapa. Aqui no texto de hoje, Jesus convoca e envia os 12, aqueles mesmos 12 que foram escolhidos depois de uma noite inteira de oração, como relatou o próprio Lucas no capítulo 6, versículos de 12 a 16. Entre a escolha no capítulo 6 e o envio no capítulo 9, muita coisa aconteceu. Jesus ensinou as bem-aventuranças, ensinou a amar e perdoar a todos de modo gratuito e ilimitado, inclusive aos inimigos, e realizou muitos milagres e exorcismos, ou seja, ações libertadoras. Assim ele manifestou o reino de Deus com palavras e ações, com seu jeito de ser e de agir. Na verdade, a própria pessoa de Jesus é a manifestação do reino de Deus por excelência. E tendo os discípulos, especialmente os 12, contemplado tudo isso, acompanhado esse itinerário de libertação, de promoção da vida, com a manifestação do reino de Deus, Jesus agora os autoriza e os envia para fazerem também eles a mesma coisa, como mostram os 2 primeiros versículos do Evangelho de hoje. Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Como se vê, Jesus confia aos discípulos uma missão que corresponde à sua própria missão. Ele compartilha com os discípulos o mesmo poder e autoridade que recebeu do Pai. Porém, não é um poder para sobrepor-se aos demais, nem para impor ideias e convicções sobre os outros. É uma autoridade para servir a vida, servir as pessoas com os mesmos cuidados que Jesus já fazia. É um poder e autoridade que se traduzem por serviço e responsabilidade, diante das ameaças à vida humana e a toda a criação. Expulsar demônios e curar doenças significa, acima de tudo, o cuidado com a vida, o que Jesus fazia tão bem e os seus discípulos viam ele fazendo. Fazer isso é a própria proclamação do reino. É a presença libertadora de Jesus que manifesta o reino de Deus no mundo. Logo, o reino não é um conteúdo, não é uma teoria, mas uma realidade que se constrói à medida em que o estilo de vida de Jesus vai sendo assimilado. E as recomendações que Jesus dá sobre o que não levar na missão e sobre a maneira de se comportar são o seu autorretrato. Revelam, na verdade, o seu estilo de vida. Não levar nenhuma provisão ou dinheiro, não possui nada que ofereça segurança e comodidade. São expressões de confiança na providência de Deus e na bondade das pessoas. Permanecer na primeira casa, como ele recomenda, significa a necessidade de criar vínculos e relações sólidas, sentir-se família. E em caso de rechaço, ele previne e prepara os discípulos para essa possibilidade. Assim ele recomenda não se perder tempo.
A atitude de sacudir a poeira dos pés é uma ação simbólica que significa ruptura de vínculos. Não se trata de uma condenação, mas sim da não conivência com a rejeição do anúncio. E o versículo conclusivo atesta o bom êxito da missão. A modo de síntese ou sumário, o evangelista descreve o cumprimento da missão pelos discípulos, o que significa terem eles assimilado as recomendações de Jesus. E o êxito da missão cristã em todos os tempos depende essencialmente disso. Assimilar o ensinamento de Jesus, o que ele recomendou, traduzindo isso, porém, num estilo de vida semelhante ao dele. Que esse evangelho de hoje, portanto, nos ilumine e nos questione, que nos leve a confrontar a nossa missão de hoje, a nossa maneira de ser cristãos e cristãs, discípulos e discípulas, missionários e missionárias, com aquilo que Jesus propõe como características indispensáveis do seu discipulado e do seu seguimento.